Vamos continuar falando então de um grande rei, do rei Davi, refletindo sobre aquela parte da vida dele que é menos glamourosa, depois que ele pecou contra Deus e contra Batseba e Urias. Hoje é o último sermão dessa série de mensagens que a gente vem falando, e hoje a gente vai falar então sobre o conhecimento do pecado. Quando a gente fala de conhecimento do pecado, eu não quero falar para vocês, ou passar para vocês aquela noção de experimentando o pecado. Quando eu falo conhecer o pecado, conhecimento de pecado, não estou falando de experimentar o pecado, mas eu estou falando de noção, eu estou falando de ciência do pecado. Ter aquela noção do pecado, ter aquele conhecimento que te leva não a experimentar o pecado, mas um conhecimento que te leva a ter uma noção, uma ciência do que é o pecado e te afasta do pecado. É um conhecimento que te afasta, não te leva a experimentar, mas é um conhecimento que te afasta, te livra do pecado. E o porquê disso? Porque o pecado traz consequências devastadoras para a nossa vida. Uma coisa que eu procurei passar para vocês e que Deus tem colocado no meu coração ao refletir sobre essa série de mensagens sobre o rei Davi, é que o pecado traz consequências. E consequências sérias. Consequências devastadoras para a sua vida e para a minha vida. É por isso então que a gente necessita ter essa noção do que é o pecado, das consequências do pecado, do perigo do pecado, porque o pecado, depois de cometido, ele traz consequências devastadoras. E não há quem possa se livrar das consequências, não. O pecado traz consequências e essas consequências são devastadoras para a sua vida e para a minha vida. E não é novidade, então, que a palavra de Deus fala para nós, para que nós fujamos do pecado. A palavra de Deus fala para que eu e você, nós fujamos do pecado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, fala o seguinte: fuja das paixões da mocidade, ou fuja dos desejos malignos da sua juventude. Fuja. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus fala também: fuja da imoralidade sexual. Fuja. Se existe alguma coisa que você tem que correr, se afastar, é da imoralidade sexual. A palavra de Deus fala, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, a palavra de Deus fala: fuja da idolatria. Fuja da idolatria. Por quê? Porque o pecado, uma vez consumado, traz consequências devastadoras para a sua vida, para a minha vida. Agora, o grande problema é que parece que a gente hoje, na nossa geração, parece que a gente vive uma época onde os nossos sentimentos com relação ao pecado estão totalmente adormecidos. Parece que o pecado vem e a gente não sente nada. Parece que a gente vai e essa noção de pecado, ela totalmente inexiste na nossa vida. Não há noção ou consciência ou ciência do pecado. Não. Estamos totalmente adormecidos com relação a isso. E o pecado, uma vez consumado nas nossas vidas, uma vez o pecado cometido, uma vez o pecado dando fruto na nossa vida, parece que a gente não sente, não está nem aí. Por que será? Por que será? Hoje, então, a gente vai ver o que aconteceu na vida de Davi, para que a gente possa ter um temor maior com relação ao pecado. E aí, assim, a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Mas hoje, o que eu gostaria de fazer é que você abrisse a sua Bíblia, então, em 2 Samuel, capítulo 18. E a gente vai ver a partir do versículo 28 até o capítulo 19, versículo 4. Então, vai lá na sua Bíblia
E abre em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 28. E aí a gente vai ler até o capítulo 19, versículo 4. Tá bom? 2 Samuel, capítulo 18, versículo 28, até 2 Samuel, capítulo 19, versículo 4. E olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. É 2 Samuel 18, não é 28. 18? Não, 28 só, né? 28. 2 Samuel 18, 28 até 19, 4. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha na sua versão, tá bom? Aimás gritou e disse ao rei, paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou, vai bem o jovem Absalão? E quem era Absalão? Era o filho de Davi. Aimás respondeu, vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo ao rei, porém não sei o que era. O rei disse, fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse, boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei Davi perguntou ao mensageiro etíope, vai bem o jovem, meu filho Absalão? O etíope respondeu, que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então Davi, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar? Pai amado, nós estamos aqui agora diante da Tua palavra, com os nossos corações abertos para que o Senhor venha e fale conosco. Pai amado, abençoa agora as meditações dos nossos corações, para que as meditações dos nossos corações sejam agradáveis somente a Ti, nosso Senhor, a nossa rocha, o nosso Redentor. E que os lábios que saem da minha boca, as palavras que saem dos meus lábios, ó Deus, sejam agradáveis a Ti somente. Pai amado, abençoa desde agora a pregação e a proclamação do Evangelho. É o que nós pedimos em o nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. O que é pecado? Como é que você definiria pecado? A gente fala de pecado toda hora, mas diga para mim, se você tivesse que definir o que é pecado, como é que você definiria? Você saberia me dizer o que é pecado? O que é pecado? Papai, mamãe, pecado, mas o que é pecado? Como é que você definiria pecado? Ir contra a vontade de Deus é uma definição de pecado. Às vezes, tem coisas na nossa vida cristã que muitas vezes a gente pensa que sabe, mas que não tem aquela imagem muito clara do que é. Então, muitas vezes a gente sabe o que é pecado e está certo, a gente sabe o que é pecado. Mas quando a gente vai e estuda na Bíblia a definição, a Bíblia nos dá uma visão mais ampla
e ao mesmo tempo com mais detalhes sobre aquilo. E aí parece que o nosso entendimento, agora eu entendo. Muitas vezes, a gente pensa que pecado é você transgredir alguma coisa. Então, por exemplo, se Deus fala, não faça, aí você vai lá e faz. E a gente pensa que pecado é isso. Só que isso tem um problema, porque é uma explicação, é uma definição muito limitada. E é por isso que eu acredito que muitas vezes as pessoas, quando elas chegam e falam assim, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, então eu não tenho pecado. Porque elas não transgridem esses mandamentos ou essas coisas que Deus falou para não fazer. E aí então as pessoas, então eu não tenho pecado. Algumas pessoas hoje em dia acreditam que só porque você não sente um sentimento de culpa ou porque você não se sente mal com aquilo, não é pecado. Eu fiz, mas eu não sinto culpa. Eu acho que eu não fiz nada de errado, então não é pecado. E não é bem assim. Então, quando você vai na Bíblia, é interessante que a palavra que a Bíblia usa para explicar o que é pecado, um sentido muito básico, é você errar o alvo. É você errar o alvo. Você já viu uma competição profissional de... Como é que chama? Jogo ao dardo? Jogo ao dardo, não sei. Mas você já viu uma competição profissional? É muito interessante. Porque quando os caras jogam, o profissional, não é qualquer um, mas o profissional, ele tem vários locais, várias partes assim no alvo. E cada alvo vale um ponto. Então, à medida que ele vai jogando, ele tem que acertar no alvo certo. Não é só acertar no meio, mas ele tem que acertar no alvo certo, dependendo da pontuação que ele tem. Por exemplo, então, cada jogador ele começa com 30 pontos. E aí, se ele joga um dardo e acerta no 10, ele ganha menos 10. Então, ele passa a ter 20 pontos. E ganha quem zerar primeiro. Então, tem coisas assim que o cara tem menos 4, então não adianta ele acertar no meio, porque no meio vale 20. Então, ele tem que acertar no 4. Então, quer dizer, você precisa de uma destreza muito maior. Agora, por que eu estou falando disso? Porque a maneira como a Bíblia explica pecado é você errar o alvo. Você tinha que acertar naquele lugar exato. Em nenhum outro lugar servia. Mas aí você vai e erra o alvo. Isso é pecado. Errar o alvo, não atingir o padrão de Deus é pecado. Não é só você não mentir, não roubar, não matar. Pecado é você não atingir o padrão, o alvo que Deus estabeleceu para você e para mim. Quando Deus fala, olha, o alvo é aquele, e eu erro, ainda que seja por milímetros, pequei. Por quê? Porque não atingi o padrão que Deus estabeleceu. Isso é pecado. É errar o alvo. Mas aí, você vai falar o seguinte, mas tudo bem, ninguém é perfeito. Todo mundo erra o alvo uma hora ou outra. E qual o problema disso daí? O meu problema, o seu problema, o meu problema quando isso acontece, lembra que eu falei que a maneira como a gente lida com o pecado mostra o nosso estado espiritual? A maneira como a gente trata do pecado na nossa vida não apenas mostra aonde a gente vai passar a nossa eternidade, mas mostra a nossa atual situação espiritual. Quando eu passo a me acostumar
a não buscar, a não atingir o padrão de Deus, isso revela que minha alma, a minha espiritualidade está doente. Quando eu me acostumo, quando a minha alma, o meu coração está totalmente adormecido para o pecado que eu cometo diante de Deus, isso mostra então que alguma coisa está acontecendo dentro de mim. Não é normal. Não é normal. É normal se um dia eu chegar assim, pegar o seu dedo e der uma mordida e você, não dói nada? Não. Não, alguma coisa, não. Mordeu. Tinha que sentir alguma coisa, mas ele não sentia. Então, ele está com algum problema nervoso. Isso não é normal. Quando aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que diz que nasceu de novo, vive na lama do pecado e não sente nada, alguma coisa está acontecendo. Será que não é por isso que hoje nós vemos dentro do cristianismo essa bagunça toda, essa confusão toda? Será que não é reflexo de um problema espiritual que está ocorrendo dentro dos nossos corações? Interessante que a gente está celebrando nesse mês de outubro. O que a gente celebra no mês de outubro? Dia das crianças, dia dos professores. É muita coisa, né? É muita coisa que a gente celebra. Mas dentre todas essas coisas, datas que nós celebramos, tem algo muito importante que nós, como presbiterianos e reformados, deveríamos nos lembrar mais, que é o dia da Reforma Protestante. E é interessante que nessa época que a gente celebra o dia da Reforma Protestante, Calvino, ele fala uma coisa muito interessante a respeito do conhecimento da ciência do pecado. Olha o que ele fala. Eu vou ler aqui, compartilhar com vocês e eu espero que vocês possam acompanhar aqui comigo. Este conhecimento do pecado, isso é Calvino falando nas Institutas. Este conhecimento do pecado, embora atinja o homem com terror e o domine com desespero, é, no entanto, necessário para nós, a fim de que, despojados de nossa própria justiça, abatidos da confiança em nosso próprio poder, privados de toda expectativa de vida, possamos aprender através do conhecimento de nossa própria pobreza, miséria e desgraça, a nos prostrarmos diante do Senhor e pela consciência da nossa própria maldade, impotência e ruína, possamos dar a Deus, a Ele, todo o crédito pela santidade, poder e salvação. O que ele quis dizer? Calvino quis dizer o seguinte, que à medida que a gente vai tendo consciência do nosso pecado, à medida que a gente vai tendo ciência da nossa pecaminosidade, a gente vai crescendo no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua graça. Você quer conhecer a si mesmo? Conheça a Deus. Você quer conhecer a Deus? Conheça-se a si mesmo. Essa é a premissa de Calvino. Então, quanto mais a gente conhece, entende, tem ciência da nossa pecaminosidade, nós temos então um maior conhecimento de Deus e da sua graça nas nossas vidas. Por isso, hoje, o que eu gostaria de trazer para vocês são 3 coisas. 3 razões do porquê que você e eu, nós devemos temer o pecado. 3 razões porque todos nós devemos ter um pavor do pecado. 3 razões importantíssimas que eu e você devemos guardar no nosso coração para fugir do pecado.
Porque, como eu disse, o pecado traz consequências devastadoras para a minha vida e para a sua vida. E hoje, tudo que nós vemos ao nosso redor, dentro do cristianismo e dentro das igrejas, é porque hoje o povo de Deus não tem consciência do pecado. A primeira razão que eu gostaria de trazer para você hoje, o porquê você deve temer o pecado, é porque o pecado traz consequências muito sérias. E eu não posso me cansar de frisar esse ponto, como o pecado traz consequências sérias para a nossa vida. E isso a gente vê na vida de Davi, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus fala ali. 2 Samuel capítulo 15, versículo 7. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Aí você vai perguntar para mim: pô, pastor, o que isso tem a ver? Eu não estou entendendo. É porque a gente está pegando agora uma história que tem 5, 6 capítulos. E tudo começa por causa do pecado de Davi. Davi peca contra Deus, contra Urias, contra Batseba. E por causa daquele pecado, então, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, Deus fala para Davi: Davi, eu sei que você se arrependeu, mas arrependimento não vai te livrar das consequências do seu pecado. E por causa do seu pecado contra mim, contra Urias, contra Batseba, a espada jamais se afastará da sua casa. E olha o que acontece aqui. Passou-se 4 anos. Você começa então a ver o desenrolar dessa tragédia. O tempo passou. Absalão, ele matou o seu meio-irmão porque o seu meio-irmão tinha abusado da sua irmã. Absalão guardou aquela raiva dentro do seu coração. Absalão, ele fugiu durante um tempo, porque Absalão ficou com medo de que Davi julgasse Absalão. Mas Davi se reconcilia com Absalão, porque provavelmente Absalão era o filho preferido de Davi. Mas mesmo assim, apesar da reconciliação, mesmo depois de ele ter voltado para a casa do pai, Absalão, ele estava maquinando, conspirando, ele estava traindo seu pai. Mesmo depois de 4 anos, o que Absalão está fazendo aqui? Durante 4 anos, Absalão, ele está manipulando e roubando o coração do povo. Porque Absalão, ele está prestes a fazer um golpe e tirar Davi do trono. E como é que ele fazia? Ele ia lá, se colocava como rei na frente das pessoas, escutava as pessoas, bajulava as pessoas, e aí depois de 4 anos, quando ele roubou o coração do povo, ele então chega para Davi e fala: olha, deixa eu ir para Hebrom, porque eu quero fazer um voto diante de Deus. Mentira! Absalão, ele estava agora colocando o seu plano em prática para se autoproclamar Deus sobre Israel, aplicando um golpe contra o seu próprio pai. Pecado traz consequências sérias, coisas que nem o tempo apaga. A gente tem que ter medo do pecado, porque o pecado é algo que deixa uma marca, e uma marca profunda, marca que nem tempo faz sumir. Nem tempo faz as consequências desaparecerem. Por isso que nós, como povo de Deus, como crentes, como pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo e nasceram de novo, nós temos que temer o pecado. Nós temos que ter medo de pecar diante de Deus. Quando a gente pensa que por algum motivo a gente não vai conseguir atingir o padrão de Deus, o pensamento daquilo tem que causar um terror nos nossos corações. Por quê? Porque as consequências são sérias e devastadoras.
foi no caso de Davi. Um homem que foi usado por Deus para fazer muitos milagres, coisas poderosas. Um homem que foi usado por Deus para escrever a palavra de Deus. Um homem que foi usado por Deus. E que Deus fala, um homem segundo o meu coração. Pecou, colheu os frutos do seu pecado. E os resultados foram devastadores para a sua vida. É por isso então que nós devemos temer o pecado. Nós temos que ter um pavor de pecar diante de Deus. Quando a gente pensa, quando a gente é tentado, quando a gente é compelido a sair do padrão de Deus, logo no nosso coração deve vir um temor. Um temor. Porque as consequências do pecado são sérias e devastadoras. A outra razão pela qual eu e você nós temos que temer o pecado é porque o pecado, ele não preserva nem aqueles que nós mais amamos. O pecado, ele não escolhe a pessoa, ou o pecado, ele não atinge aqueles que nós amamos. O pecado, ele é feroz e atinge a todos, até mesmo aqueles que nós mais amamos. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Samuel, capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. A gente vê aqui então um pouquinho mais dessa triste história de Davi e como ele colheu amargamente as consequências do seu pecado diante de Deus. Infelizmente, o pecado de Davi atingiu a sua família e atingiu o seu filho que ele mais amava. Aqui é o começo de uma triste história que não apenas leva Absalão a matar o seu próprio irmão, que não leva apenas Absalão a trair o seu próprio pai, mas leva Davi a perder o seu próprio filho. Ainda que Davi chorasse pelo seu próprio filho, ainda que Davi amasse o seu filho, o amor de Davi não foi possível, não foi suficiente em preservar Absalão das consequências do seu pecado. Por que a gente deve temer o pecado? Por que o nosso coração deve se encher de temor, de pavor, de terror, quando a gente pensa que a gente está saindo do alvo, a gente está fugindo do padrão de Deus? Porque o pecado, as consequências do pecado, não livram aqueles que nós amamos. A gente não vai conseguir proteger, uma vez consumado o pecado na nossa vida, e se as consequências envolvem aqueles que nós amamos, por mais que nós amemos, o nosso amor não vai ser suficiente em proteger aqueles que nós amamos. Davi não conseguiu. O filho que ele teve com Batseba, Davi suplicou diante de Deus, Senhor, ele jejuou diante de Deus, Senhor, ele não foi possível salvar o seu filho. Não foi apenas o filho que ele teve com Batseba, mas foi também Absalão. Não foi apenas Absalão, mas foi Amnon. E Deus fala, não foi por causa disso nem daquilo, foi por causa do teu pecado contra mim, contra Urias e contra Batseba. Você está colhendo as consequências do seu pecado. E é por isso que nós devemos ter os nossos corações cheios de pavor quando a gente pensa em pecado. É um pavor que deve encher os nossos corações quando a gente é tentado a pecar. Porque as consequências são devastadoras. O pecado,
é um teste da nossa lealdade. Por que eu e você nós temos que temer o pecado? Porque o pecado traz consequências sérias, porque o pecado não preserva aqueles que nós amamos, mas também porque o pecado é um teste da nossa lealdade. É o que a gente vê em 2 Samuel capítulo 15, nos versículos 25, 26 e 31. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. 25, 26 e 31. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. O que está acontecendo aqui? Davi escutou que Absalão agora estava dando um golpe, o povo estava apoiando Absalão, Absalão já tinha capitães de exército, já tinha um exército a favor dele, então agora só faltava Absalão vir para matar Davi. Então Davi começa a arrumar suas coisas, pega quem era leal a ele e começa a fugir. Acontece o seguinte, nessa época, o culto a Deus era onde? Era em Hebrom. Por quê? Não tinha Jerusalém. Tinha Jerusalém, mas não tinha o templo. Então, o que acontecia? Era na tenda, porque não tinha templo ainda. Então, tinha tenda. Lembra aquela mesma tenda que Moisés encontrava com Deus, a arca ficava lá? Então, a arca, juntamente com a tenda, ficava mudando de lugar. E aí a tenda ficava em Hebrom, junto com a arca ali. Davi tem uma oportunidade. Na hora que ele está fugindo, eu vou usar a arca, porque a arca simbolizava a presença do Senhor. Vou tomar essa arca, porque aí eu posso usar isso como uma oportunidade de arrastar o povo comigo. Porque eu estou levando a arca, então o povo vai ter que me seguir. Mas Davi, ao invés de usar a arca como uma ferramenta de manipulação política, ele fala o seguinte, vou voltar agora, versículos 25, 26 e 31. Olha o que Davi fala. Então o rei disse a Zadok, Zadok era o sacerdote, leva a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, o Senhor me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. Vou para o 31 agora. Então contaram a Davi que Aitofel, que era um dos conselheiros próximos a Davi, estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou dizendo, ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. O que a gente vê aqui? Nesse momento bagunçado na vida de Davi, onde ele está lidando com as consequências do seu pecado, onde ele está num momento crucial, onde ele tem que saber quem confia nele para poder salvar a sua pele. Nesse momento onde os mais próximos amigos que Davi tinha começam a trair ele e saltar fora do barco. O que você faria num momento como esse? É interessante que Davi, nesse momento onde ele é testado e ele é tentado a pecar diante de Deus, usando atalhos e caminhos mais fáceis, Davi se entrega totalmente ao Senhor e confia nele de todo o seu coração. Nesse momento bagunçado da sua vida, onde até o seu filho procura matar a Davi, ele se entrega ao Senhor e fala, não vou usar as coisas de Deus como ferramenta para trazer força política para mim. Se Aitofel, o conselheiro que eu confiava agora, ele conspira para me matar, que o Senhor tome conta dele. Uma coisa eu peço, que o Senhor frustre todos os planos malignos de Aitofel. Ele se entrega ao Senhor. No momento onde Davi, ele foi tentado a pecar diante de Deus, ao invés de ele se
deixar levar pelas circunstâncias do pecado e pelo caminho mais fácil, o que Davi faz? Ele se entrega ao Senhor e deposita a sua confiança nele e coloca o resultado nas mãos de Deus. Senhor, que o Senhor faça o que o Senhor achar melhor. E isso você vê em todo esse momento bagunçado na vida de Davi. Davi se entregando nas mãos do Senhor. Pastor, puxa vida, mas que momento bagunçado na vida de Davi, né? Sim, momento bagunçado. Mas como é que então, agora a gente pode aplicar essa palavra na nossa vida? Como é que isso pode ser algo frutífero na minha vida? Como é que eu posso ver essa palavra trazendo frutos para o meu viver diante de Deus? Eu sei que agora eu tenho que temer o pecado, e agora entendo que o pecado traz consequências, mas eu gostaria que você me desse uma coisa mais clara. Lembra que a palavra de Deus fala para nós, que eu comecei a minha pregação, que nós devemos fugir do pecado? Então, se hoje eu tivesse que falar para você guardar uma coisa, eu gostaria que você guardasse isso. Fuja do pecado e corra para os braços de Jesus. Se você tivesse que guardar uma coisa de tudo aquilo que eu falei, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Fuja do pecado, mas corra para os braços de Jesus. Fuja do pecado e corra para os braços de Jesus. Porque foi isso que Davi fez. Ele aprendeu a lição. Ele estava amargamente colhendo o resultado, as consequências do seu pecado. Consequências devastadoras. Mas uma coisa ele fez. Ele correu para os braços de Jesus. Fuja do pecado e corra para os braços de Jesus. Por quê? Porque olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Olha o que a palavra de Deus fala. Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendia essa graça que estava com ele, independente das circunstâncias da sua vida. E essa graça que dava forças para Davi continuar sendo fiel diante de Deus, porque é essa graça que trazia Davi para junto, mais perto do Senhor. Ainda nos momentos mais difíceis, ainda nos momentos onde Davi era testado e tentado, além das suas forças. Amados, nós não podemos ser livres das tentações do pecado. Nós não podemos ser livres da nossa própria pecaminosidade e da nossa própria cobiça. Mas uma coisa nós podemos fazer é tirar os nossos olhos do pecado, da tentação que nos cega e correr para os braços de Jesus. O que nós podemos fazer é fugir do pecado e correr, buscar os braços fortalecedores de Jesus. Por quê? Porque é uma promessa de que nos momentos onde nós somos tentados, Deus não está distante, mas Ele está perto. De que Jesus se compadece de cada um de nós. No momento onde nós estamos fugindo, sendo tentados, sendo testados além das nossas próprias forças, Jesus não está longe, mas Ele está perto. E a palavra de Deus fala que Ele se compadece. Ele sente as nossas dores. Ele sente o peso da nossa luta. Ele sente o que é ser tentado. Porque Jesus também foi tentado, mas jamais pecou. E é Ele que está ali,
ao nosso lado, nos ajudando, nos sustentando, nos dando força. E a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 16, capítulo 4, versículo 16. É por isso então que nós podemos nos aproximar, buscar a Jesus com ousadia e confiança, porque é na certeza de que Ele está ali, perto de nós, é que nós encontramos graça para ajuda em momento oportuno. Amados, é nesses momentos, quando nós fugimos do pecado, é que nós conhecemos a graça sustentadora e fortalecedora de Deus. Minha esperança e a minha oração, como pastor, como irmão em Cristo, é que todos nós, inclusive eu, nós possamos experimentar essa graça com ousadia, que está sempre à nossa disposição. Bastamos que nós demos costas, viremos as costas ao pecado e nos entreguemos, nos rendemos aos braços fortalecedores e acalentadores de Jesus. Vamos orar. Fiquem de pé então para a graça, a nossa bênção apostólica. Fiquem de pé, vamos orar então e terminar o nosso culto de hoje. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça em nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o seu povo. Sabemos, ó Deus, que nós estamos aqui nos Estados Unidos e passamos por muitas lutas diárias, ó Deus, muitas lutas que muitas vezes nós guardamos para nós mesmos, ó Deus. Lutas, ó Deus, que nós não temos nem coragem de compartilhar com as pessoas mais próximas. Mas sabemos, ó Deus, que em Cristo Jesus nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por isso, ó Deus, nos dá a energia, a coragem e a ousadia de fugirmos do pecado e nos rendermos a Jesus no momento da tentação. Pai amado, que nós, no momento da tentação, que nós possamos experimentar a tua graça. Graça que nos fortalece em momento oportuno, graça que nos constrange a cada vez mais a vivermos uma vida que engrandece o teu nome, graça que nos constrange a cada vez mais a experimentar esse amor incondicional de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, abençoa cada um de nós na luta contra o pecado, santifica o teu povo, seja o teu nome glorificado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E agora, nós como igreja e corpo de Cristo, voltamos ao mundo, nosso campo missionário, para cumprir a grande comissão, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E a nos curvarmos ao grande mandamento e à grande comissão, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, e o encorajamento e o consolo de Deus Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus é bom. Todo tempo. Amém, graças a Deus. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Vamos descer agora para o nosso momento de comunhão e de comida. Comunhão e comilança. Amém, graças a Deus.